A cultura russa, em sua totalidade, é uma das culturas mais divergentes já vistas atualmente, tendo em vista que ela é envolta de recessões econômicas, guerras, pobrezas e revoluções armadas que tomaram as ruas vermelhas da Cortina de Ferro. E como a própria história britânica mostrou com bandas como The Cure, Echo the Bunnymen, The Smiths e até mesmo realmente bandas aqui no Brasil como Legião Urbana, Nenhum de Nós e Titãs, problemas econômicos e políticos hipócritas geram pobrezas e também jovens frustrados e depressivos que acabam por expressar os seus sentimentos em muitos lugares. E obviamente isso inclui a música. Por isso, mesmo sem um puto no bolso, vamos fazer uma viagem diretamente para a história russa e também tentar descobrir como a cultura pop soviética, a escrita e a cultura Doomer se correlacionam em relação realmente a uma ferramenta de criatividade. Meu nome é Storyteller Davis, sou escritor e roteirista de histórias e quadrinhos, e esse é o remake do antigo episódio 3 da primeira temporada do Story Notes Podcast. Seja bem-vindo. Olha, não é a primeira vez que eu falo de algo diferente, assim, diferentão aqui no canal, certo? Ou nas plataformas do Story Notes Podcast. Na segunda temporada do Story Notes Podcast, eu fiz um podcast inteiro, um episódio inteiro dedicado a falar realmente do Slowed Reverb. Aliás, ele está disponível até realmente nas nossas plataformas de áudio, que no caso é realmente o Spotify. Se você estiver vendo, o episódio já está disponível no ar, certo? Então, sendo assim, né, vamos realmente seguir essa mania de falar de coisas estranhas e falar um pouco mais do que é o pop soviético. O pop soviético ele é um estilo derivado da música eletrônica russa e também da música alternativa russa, onde consiste em músicas que retratam a realidade de um jovem de classe média baixa morador da Rússia. Porque sim, senhores, a Rússia não é feita só de riquezas. Existem cidades pobres e existe muita pobreza na Rússia. Cidades como Volgogrado, Saratov, Lipevsk ou Naberezhnye são cidades consideradas pobres para os russos por conta dos seus altos indicadores de pobreza, colocadas muitas vezes nas listas de cidades mais insignificantes da Rússia. E a depender da música, essas cidades são perfeitas para virar palco de fundo para essas músicas de Soviet Pop. Principalmente no inverno, onde elas ficam mais soturnas e tem muita pouca gente na rua, e aí realmente tem alguns fotógrafos ou então pessoas que tiram fotos dos seus celulares mesmo, que tiram fotos realmente das ruas vazias dessas cidades e que acaba realmente virando um pano de fundo para o Soviet Pop. Além disso, essas músicas elas são acompanhadas de uma péssima mixagem que, narrativamente falando, ela simula a falta de materiais de qualidade para realmente dar uma impressão realmente de que a pessoa não tem muita, vamos dizer assim, muito dinheiro para comprar equipamentos de qualidade para manter realmente o streaming daquela música com uma alta qualidade para as outras pessoas ao redor do mundo. E além dessa péssima mixagem, vem também os efeitos de rádio, que dão uma impressão de mensagem errada, sabe? Tipo, essa mensagem não deve ser passada realmente para o mundo, pois o mundo vai pensar que todo jovem russo é depressivo, sendo que não é essa mensagem, certo? A mensagem de que o jovem russo ele é forte o suficiente e maduro o suficiente até para dar lição para os seus próprios pais, no caso, certo? E aí quando vem realmente um jovem russo, depressivo e com peso no mundo nas suas costas, é meio que um sinal de fraqueza, uma mensagem errada. Certo? Isso narrativamente, é claro. O pop soviético ele não tem esse nome para o resto do mundo por nada. O pop soviético ele referencia artistas da era soviética russa, essa que durou realmente entre os anos de 1922 até 1991. Nesse tempo, a União Soviética queria passar uma impressão de utopia. Então, certos artistas permitidos pela URSS
se apresentavam em programas de televisão e rádio e até alguns shows controlados pelo governo, mostrando um pouco mais realmente dessa utopia. E por conta do sonho soviético utópico, né, muitas dessas músicas tinham um ar futurista, tinha muito synth, alimentando o povo com promessas visuais e sonoras de que a União Soviética poderia fazer tudo o que ela pudesse fazer, certo? E que ela estava realmente a um passo do futuro, ela estava com um passo à frente de todo mundo. Essa realmente era a visão que era passada entre as mensagens da televisão, as mensagens das propagandas soviéticas e outros mais, colocando-a como um modelo perfeito de governo, sociedade e até mesmo economia. É claro que isso não foi feito de graça. Muita pressão, muita perseguição ocorreu durante esse tempo e muitos artistas foram colocados em listas negras por não seguirem as ordens. Quando o período soviético passou e a União Soviética passou a se chamar Rússia durante a dissolução da antiga União Soviética em 25 de dezembro de 1991, muitos impactos foram contabilizados em diversas áreas da sociedade russa. E um desses impactos, no caso, era o entretenimento. Muitos artistas tiveram que atualizar os seus repertórios para algo mais novo, o chamado pós-soviético, e muitos projetos de inúmeros musicistas não debutados ou músicas famosas que não foram lançadas naquela época acabaram se perdendo entre várias rádios do país, além das gravadoras, no caso, né, como Sony e outros mais, que jogaram muitas dessas músicas da época para debaixo do tapete, já que a época não era apropriada para tocar essas músicas ou até mesmo relembrar dessas músicas. Entretanto, porém, todavia, com o avanço da chamada internet das coisas, mais conhecida como nossa internet, mas que você pode chamar de hospício virtual, chegaram também algumas novidades que favoreciam o mundo inteiro, principalmente realmente na questão de uso doméstico. E mesmo chegando sobre algumas relutâncias do público e do próprio governo, afinal, tempos de Guerra Fria, a internet chegou à Rússia com a promessa de dar um passo mais largo para o futuro, só que sem deixar a guarda baixa. No começo, muitas coisas chegavam à Rússia com um certo atraso, afinal, o contexto mundial não favorecia a confiança de uma rede aberta e moldável, onde você poderia expor todos os seus dados sem nenhum perigo, certo? Afinal, como a Rússia realmente é um país que preza muito pela sua segurança e tem a guarda muito alta, há de se estranhar realmente, né, a existência de uma rede aberta e moldável onde você realmente poderia jogar os seus dados sem que nenhum risco aparente pudesse acontecer no caso. Mas de pouco a pouco e por motivos de preservação para as outras gerações, né, para as próximas gerações, a história russa saiu das memórias analógicas e começaram realmente a entrar no mundo digital. No início, as músicas que chegavam à internet ficavam restritas ao próprio público russo. Entretanto, ao longo dos anos, muitos produtos que hoje consideramos de uso doméstico comum começaram realmente a ser distribuídos, como ferramentas de blog, ferramentas financeiras, sistemas operacionais, blogs de notícias, blogs de emprego e alguns serviços de streaming. Um dos maiores exemplos é o próprio Napster, que pouco a pouco começou a expandir o seu mercado realmente ao redor do mundo. Também teve o YouTube em 2005 e em 2006 teve realmente o serviço que nós utilizamos hoje como plataforma de streaming, que no caso é o Spotify. Os serviços de streaming permitiam que os usuários compartilhassem mídias de todos os tipos a todo momento, contanto que respeitassem os direitos autorais daquelas mídias que eles estavam compartilhando, e tinha regras para isso, tanto que até hoje tem regras para isso. E um dos principais em relação à música, pelo menos no início, era o Spotify e o Napster, onde eles poderiam realmente ouvir músicas de variedades abismais. Quase todos os países gradativamente acabaram se integrando ao Spotify e alguns artistas russos acabaram realmente seguindo por esse caminho, afinal era realmente a tendência da música naquela época. Entretanto, muito por conta da própria Rússia, essas músicas não chegavam nas pessoas, elas ficavam muito
tempo no rodapé desses serviços de streaming. Porém, essas músicas vieram por outras vias. Vieram não diretamente pelos Spotify, mas sim através de um longo tempo por um sutil fenômeno que acabou se repetindo até os dias de hoje. Esse fenômeno que basicamente se chama playlists temáticas. Sabe aqueles anúncios que de vez em quando aparecem nos Reels do Instagram? Tipo, acesse essa playlist para você se sentir um vilão de anime. Acesse essa playlist para você se sentir na Segunda Guerra Mundial. Acesse essa playlist para você acabar com a depressão. Sabe essas playlists? Então, essas são as playlists temáticas. No início, isso era bastante famoso, principalmente em fandoms de animes e séries. E conforme a modernidade crescia e mais hábitos os jovens adquiriam e outros mais playlists desse tipo surgiam. Tipo, playlist de emo, playlist de gótico, playlist disso, de aquilo, sei lá, até playlist de gênero tem hoje. Com esse fenômeno de playlists temáticas, muitas músicas de bandas e cantores soviéticos começaram a aparecer nos algoritmos ocidentais, postados por canais que não se preocupavam em crescer na plataforma e também não se preocupavam com as políticas de direitos autorais, que, naquela época, eram bem violentas no YouTube. Como consequência desse fenômeno, uma das músicas que gerou um sucesso absurdo no passado acabou voltando realmente para o presente, gerando mais um sucesso absurdo para a internet. O nome dele é Nazari, ou At Dawn, ou no português Até o Amanhecer, da banda Alliance, de 1987. A música é simplesmente linda, certo? Eu gosto bastante dela e eu acho que é uma recomendação bacana para vocês. Mas ela entra numa seara gigantesca, pois muitos dizem que ela é Soviet Pop e outros dizem que ela é um Soviet Wave. Soviet Wave realmente que é uma vertente do Soviet Pop. Vertente não, eu acho que eu posso colocar o Soviet Wave como uma consequência, pois ela traz uma vibe mais Guerra Fria. Afinal, o Soviet Wave ele foca bastante no fato da Sputnik 01, né, de Yuri Gagarin, ter sido o primeiro satélite no mundo inteiro a ser lançado no espaço em 1957. É um evento canônico que ia acontecer mesmo. E por conta das músicas Soviet Wave serem mais instrumentais, no caso, ela imerge o ouvinte numa utopia soviética onde a União Soviética deu certo e todos começaram a copiar o mesmo modelo de regime, gerando várias uniões soviéticas ao redor do mundo. Um dos jogos realmente que segue essa vibe mais Soviet Wave e tal é o Atomic Heart, que também tem Nazari como uma das trilhas sonoras, além realmente do jogo Papers, Please e também do Call of Duty que eu mais queria jogar, que eu mais quero jogar ainda, nesses tempos aqui que eu tô com PC, né, que no caso é o Call of Duty Vanguard. Ele também realmente é Soviet Wave, ele também passa realmente essa vibe de Soviet Wave, além realmente dos livros e séries que são baseados realmente nessa vertente, nessa consequência do Soviet Pop. Para quem está no YouTube, eu vou deixar algumas playlists de Soviet Wave para vocês acompanharem depois. Para quem está no Spotify, é só visitar o nosso canal no YouTube, que é realmente a Story Notes. Mas para você que está no YouTube, eu vou deixar realmente algumas playlists de Soviet Wave para vocês acompanharem depois. Confesso que eu não escuto mais, né? Hoje em dia, o Soviet Wave me dá um pouco de dor de cabeça, né? É mais uma coisa minha, não é coisa da própria música. É mais um problema fisiológico meu, né, e tal. Mas hoje em dia eu não escuto mais, mas eu acredito que você vai gostar realmente, porque é uma música muito imponente, inspira bastante. Então, realmente vai deixar aqui na descrição do vídeo, para quem está no YouTube, as playlists de Soviet Wave. Mas voltando às playlists temáticas, dentro desse sutil e longo hype das playlists temáticas, surgiu um tipo de personalidade estranha, mas que aos poucos acabou se tornando algo tão unido, tão simbiótico com a cultura soviética, que você não pensa um sem o outro hoje em dia.
essa personalidade, ou então, melhor dizendo, essa cultura que eu estou prestes a falar, ela se chama de cultura Doomer. Existem duas formas de definição do Doomer. A primeira definição vem da Wikipédia, onde diz que o Doomer é um pesquisador de tendências da atualidade e de assuntos futuros. É um cara que acredita que os problemas ambientais, a exaustão ecológica, a superpopulação, a mudança climática, a poluição e, mais especificamente, o pico petrolífero vão causar a extinção da raça humana, como uma espécie de Fimbulwinter para o Ragnarok que nos espera a uma porta de distância, vamos dizer assim. Tendo essas teorias em mente, ele começa a criar várias teorias sobre os assuntos do mundo que envolvam realmente o pico do petróleo e outros assuntos realmente ambientais. É uma pessoa extremamente paranoica com o mundo ao redor, e ele começa a ver o mundo também como uma espécie de Torre de Babel, onde várias verdades estão sendo ditas, vários avisos estão sendo dados, várias mudanças estranhas já foram alertadas, mas todo mundo ignora e segue em direção ao abismo sem fazer nada. No entanto, por outro lado, esses doomers ambientais eles soam um pouco hipócritas se analisar realmente pelo lado deles. Afinal, eles vivem dizendo que o mundo vai acabar e que o planeta já deu sinais de que isso está acontecendo, mas, por outro lado, eles estão utilizando celulares com redes sociais, esses que são feitos realmente justamente dos materiais que estão matando o planeta, ou seja, eles dizem que estão ajudando o planeta, mas usam celulares que são feitos de materiais que estão matando o planeta. Pegando para Cristo aquele movimento desordeiro e antipopular chamado Just Stop Oil, você vê que todos os integrantes mais jovens eles usam iPhones. iPhone ele tem um material, né, desde o iPhone 5, todo o material do iPhone é feito, toda a carcaça, melhor dizendo, é feito de alumínio. O alumínio é um material tão nocivo quanto o plástico e o óleo, e ele demora realmente entre 200 a 500 anos para ser dissolvidos na natureza. E mesmo assim você vê realmente integrantes do Just Stop Oil usando celulares, usando iPhones, trocando de iPhones, né? Porque você vê que eles evoluem, né, ao longo do tempo, junto com a maioria da população que compra iPhones também, então eles também compram iPhones novos. Então você vê que eles evoluem de iPhones, que eles compram iPhones novos, mas ainda assim estão enchendo o saco da população de lá realmente da Inglaterra, dizendo que as pessoas estão matando o planeta, sendo que eles não estão fazendo nada para ajudar realmente o planeta. Então, por mais que as intenções desse doomer ambiental sejam boas, sejam problemas reais e tal, a gente não tá negando isso, eu não tô negando isso, fica, pelo lado deles, fica parecendo assim, tipo, o sujo falando do mal lavado. E também tem pessoas, youtubers, que fazem realmente, que lutam por essa causa ambiental, que fazem muito mais do que realmente uns carinhas que ficam colando a mão no asfalto para dizer que a gente está matando o mundo através das poluições ambientais. Então fica aquela lição para o doomer ambiental, né? Você tem que resolver os seus próprios problemas, as suas próprias hipocrisias para resolver as hipocrisias do mundo. Todavia, mesmo que o doomer ambiental, sob alguns pontos de vista, seja uma espécie de doomer, ele não é o doomer que a gente está falando no vídeo, certo? O nosso alvo é totalmente diferente. O verdadeiro doomer, esse que se conecta com a cultura soviética, nasceu de um fórum duvidoso, sabe? E o seu nascimento foi algo tão espontâneo, sabe? Tão, assim, assustador, que rapidamente se tornou uma subcultura. Muito porque esse estereótipo, vamos dizer assim, de pessoa, é algo tão real que muitos já foram doomers, muitos são doomers, ou muitos conheceram alguém que já foi realmente doomer em alguma parte da vida. Geralmente, os doomers são jovens adultos na faixa de uns 23 a 30 anos de idade que sofre ou sofreu depressão e sempre está insatisfeito com o trabalho e possui uma visão nihilista das coisas.
Uma pausa para aqueles que não sabem realmente o que é o niilismo. O niilismo, sob a minha interpretação do assunto, é uma visão de mundo criada pelo filósofo e crítico Friedrich Nietzsche, onde ele fala que a inexistência e o questionamento faz parte da vida. Não confunda com pessimista não, viu gente? Afinal, mesmo os dois acreditando que a nossa principal função aqui na Terra é apenas a morte, o niilista ele acredita que não estamos aqui apenas para morrer. Ele apenas acha que a nossa existência é tão pequena quanto o grão de areia, e por ser pequena, ele acredita realmente que não temos tempo e nem espaço para questões que não vão agregar na nossa vida. E assim mesmo é o Doomer, um niilista moderno que só joga jogo antigo, não faz novas amizades, não tem esperança de crescimento e é um usuário ativo do Tumblr, acredite se quiser. E na maioria das vezes o Doomer ele é um alcoólico anônimo que tem vergonha da própria família ou tem vergonha de estar com a própria família. A única certeza que acaba unindo os dois tipos de Doomers, que a gente falou agora há pouco, é a certeza de que a humanidade só vai sobreviver até 2050 ou até menos, certo? Então realmente eles batem na tecla de que, ó, se a humanidade continuar do jeito que tá, a gente não vai passar de 2050 não. Enfim, a principal expressão dos Doomers fora do Tumblr está realmente no YouTube, onde tem realmente várias playlists de diversas culturas traduzidas para o estilo Doomer. Temos a playlist do Doomer indiano, temos a playlist do Doomer sul-coreano, do Doomer sueco e do Doomer até brasileiro, certo? Tanto que o Doomer brasileiro, até para os gringos, é uma das melhores playlists de Doomer até o momento. E, mano, é só realmente bossa nova depressiva que compõe as playlists do Doomer brasileiro. E tem até playlist de Doomer para taxistas que andam de madrugada, para dar aquela vibe mais driver de Ryan Gosling, tá ligado? Então realmente tem até playlist para isso, né, e tal. E é claro, dentro dessas variedades temos também o Doomer soviético ou então Doomer padrão, né, que usam realmente de músicas de pop soviético e até mesmo músicas de Soviet Wave. É claro que a porta de entrada para aqueles que querem conhecer ou que acabam até se tornando Doomers são as playlists de Doomer russo, né? Que tem realmente muitas músicas de pop soviético. Realmente essa é a playlist que é a porta de entrada para essa subcultura e aí realmente muitas pessoas acabam viciadas nessas playlists. Não estou dizendo que é algo que você se torna, certo? Mas basicamente é algo que as pessoas realmente dizem que é a porta de entrada para a cultura Doomer, muito porque essa é a playlist mais vistas e tem realmente volumes em cima de volumes ao redor de todo o YouTube ao longo dos anos, no caso. Tá, a gente já falou de Soviet Wave, a gente já falou de Soviet Pop, a gente já falou de cultura Doomer, já falou de Doomer ambiental, já criticou o Just Stop Oil. Como é que isso tudo se mistura com a escrita, certo? Como é que isso realmente chega na arte da escrita, certo? Como é que isso se conecta? Bom, a gente vai descobrir isso agora a partir do nosso último e terceiro ato. Panico mi proprio ego. Me dá pânico mi proprio ego. Pânico mi proprio ego. Poucos não sabem, mas eu sou uma pessoa muito fechada em relação a alguns temas. Hoje em dia nem tanto, mas antes eu era bem fechado e era bem apegado nas minhas bolhas, no caso. Eu criava personagens apenas com base nas obras que eu gostava e revisitava muitas vezes essas obras, né, e tal, porque era coisa da minha bolha, né, e eu não acreditava que sair da minha bolha e conhecer coisas mais diferentes era tão, vamos dizer assim, tão vantajoso, né? Tanto que eu dizia que o mundo fora da minha bolha era algo tão vazio, né? Era algo desconexo do que eu acreditava ser da minha realidade, certo? Então,
meu início como escritor foi uma pessoa muito apegada a bolhas, certo? Então eu revisitava e tal, e só criava coisas com base nas obras que eu gostava. Um exemplo, né, e até um fato do que aconteceu, né, é que no intervalo de 4 meses no ano de 2021, eu reassisti Avatar, A Lenda de Aang umas 5 vezes pra pegar referência. Tipo, eu fui repetindo, né, uma atrás da outra, né, o Avatar, A Lenda de Aang, pra literalmente pegar referência, porque eu acreditava que pegar referência fora da minha bolha e fora realmente do Pinterest, né, era algo muito era algo muito inconcebível, certo? E isso aconteceu também com A Lenda de Korra, em 2022, onde eu vi a obra 3 vezes, basicamente. E era só pra pegar referência. Em relação aos jogos era a mesma coisa, pois como eu tinha um PS3, eu basicamente só jogava Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5 e Remember Me. Poucas vezes eu revisitei alguns jogos assim, certo? E eu tenho muito jogo. Eu tenho GTA, eu tenho Final Fantasy 13, eu tenho Super Street Fighter, eu tenho Mirror's Edge. E eu não jogava esses jogos, eu só jogava o quê? Basicamente, Remember Me, Metal Gear Solid 5, Metal Gear Solid 4 e de vez em quando Bioshock Infinite, mas até ele eu parei de jogar porque não era da minha bolha, né? E o que me fez sair realmente dessa bolha e tal, de criação realmente de personagens e até de criação de histórias que eu tava antes. Para vocês que não sabem, existe um tipo de vilão que tem a sua nomenclatura própria, tem a sua categoria própria, mas pessoalmente eu chamo ele de vilão periódico. E o que são vilões periódicos? Vilões periódicos são aqueles que de tempos em tempos aparecem na história, só que de formas diferentes. Como por exemplo, o Lex Luthor na mitologia do Superman, que a cada uma quantidade de arcos ele aparece pro Superman sempre para antagonizar suas histórias, certo? Ele sempre tá lá e sempre vai ser, nossa, o Superman contra o Lex Luthor, olha só o que o Lex Luthor tá tramando para deter o Superman, para antagonizar uma história do Superman e tal, sabe? Olha só. Tanto que há pouco tempo atrás, principalmente na mitologia do Superman, foi criado até um movimento para mudar um pouco dessa mania de criar vilões periódicos, para fazer assim, tipo, que outros vilões pudessem ser adicionados na mitologia do Superman. E um desses movimentos, né, e tal, foi corromper os heróis já conhecidos. Então a gente já vê realmente o Batman sendo corrompido, a gente já viu a Mulher Maravilha sendo corrompida, a gente já viu o Flash sendo corrompido, ou então a Liga da Justiça toda contra o Superman, certo? A gente já viu realmente histórias assim. E um desses movimentos que mais deu certo e que mais é aclamado hoje, né, tanto nos jogos quanto nos livros e quanto nos quadrinhos, né, e tal, é o Injustice, onde mostra que o Superman foi o vilão de tudo, mas ele é um vilão acidental, porque no caso o Coringa, ele envenenou a cidade inteira e tal, e fez com que o Superman enxergasse a Lois Lane grávida e mandasse ela pro espaço, fazendo assim com que ele acidentalmente matasse a Lois Lane e o filho que ela tava na barriga, né? Então, assim, isso corrompeu ele, tornou o Superman um ditador e realmente foi o estopim, né? Para causar realmente várias implicações nas histórias de Injustice. Então, o Injustice é mais realmente um dos movimentos que apontam realmente uma direção de que, olha, a gente não quer que o Lex Luthor seja o vilão sempre, certo? Vamos mudar ele, vamos realmente redirecionar ele para outros cantos da história na mitologia do Superman. No meu caso, na época, eu tinha criado todo um conceito do mundo, né? Todos os heróis, todo o funcionamento, todo o world building e tal, mas eu não tinha criado antagonistas. E é sério, tipo, quando eu fui criar Regentes, a última coisa que eu pensei foi em antagonistas, eu pensei mais nos heróis. Isso é um erro de... Até eu digo assim, aqui, cara, não cometam esse erro que eu fiz, certo? Criem os vilões, criem os heróis e literalmente não cometa esse erro que eu fiz, mas de fato, eu confesso aqui, eu tô limpando as minhas mãos e dizendo, olha, eu cometi o erro de criar os antagonistas depois e eu tinha criado tudo, só que eu tinha esquecido dos antagonistas. E quando eu pensei em criar, por exemplo, um vilão periódico para todo o grupo dos regentes,
mesmo com referências da minha bolha, eu me vi perdido, cara. Uma das ideias bases desse antagonista era criar um homem nos moldes do Amon, de A Lenda de Korra, misturado com o Liquid Solid, de Metal Gear Solid 4. E a ideia, cara, vou te dizer, a ideia não deu muito certo, não. O nome do personagem ficou como Cavalari Anansi, em homenagem realmente ao deus aranha, Anansi. Ele era um homem alto, negro, nascido na Costa do Marfim, né, um marfinense, e ele tinha 67 anos e era um dos comandantes prodígios da estratégia militar, e o grupo que ele comandava se chamava Stringfeld, uma organização militar que capturava pessoas com poderes para convertê-las em armas, e essas armas seriam vendidas realmente para os países amigáveis com a Stringfeld. Então ele pegava a pessoa com poder, fazia realmente uma lavagem cerebral, né, para servir a um certo país e vendia essa pessoa para um certo país. Então se a Rússia quisesse uma pessoa com poderes de, sei lá, uma pessoa com poderes de invisibilidade, eles capturavam essa pessoa, certo? Faziam a lavagem cerebral, e quando ela era, vamos supor assim, vendida para a Rússia, vamos dizer assim, certo? Ela já era vendida servindo ao presidente daquele país. E por mais que a ideia seja promissora, assustadora e outros mais, a ideia meio que não deu certo. E por que não deu certo? Porque sempre que quando eu criava uma cena ou alguma coisa para o Anansi, eu sempre sentia que o personagem faltava alguma coisa. Aí eu deixava a cena que eu tava escrevendo de lado e ficava, por exemplo, nossa, o personagem tá muito passivo, deixa ele mais agressivo. Aí quando eu colocava mais agressividade, a agressividade passou do ponto, tá caricato, temos que reduzir um pouco, colocar o pé no chão, sabe? Essas mudanças, sabe? Porque eu ficava muito mudando toda hora, assim, sabe? Constantemente. E basicamente eu mudei tanto que acabei perdendo a vibe do personagem e eu desisti dele na próxima mudança que eu tava pensando pra ele. E olha só, na semana que eu descartei o Anansi, eu estava pensando em algo mais interessante, sabe? E aí o YouTube, pra você ver como é que é as coisas, né? O YouTube, ele me recomendou uma playlist condensada, né, em um vídeo de 50 minutos, que é aquela playlist que tem um vídeo gigante com várias músicas divididas e tal. Aí ele me recomendou uma playlist condensada, né, de 50 minutos, chamada Soviet Wave, Soviet Synth Pop 80/90S, ou seja, eram músicas de Soviet Wave e Soviet Synth Pop, ou seja, pop soviético, né, e tal, que remetia aos anos 80 e os anos 90, sabe? Aquela coisa toda. E aí, realmente, essa playlist foi recomendada pra mim bem no dia, bem na semana que eu tava desistindo e tava desfazendo as coisas que eu fiz pro Nancy. Anteriormente, essa playlist condensada, ela pertencia a um canal que tinha um nome bem estranho, mas ele terminava em Gagarin. Era um nome longo, estranho, mas terminava em Gagarin. É claro, em referência ao Yuri Gagarin. E agora tá em outro canal. Eu não sei dizer se é a mesma pessoa que trocou de nome, não sei se é um novo canal que pegou e reupou o vídeo. Eu não sei, realmente não sei. Mas é a mesma playlist que eu vi há alguns anos atrás. E ouvindo aquela música e tal, eu fui curtindo bastante. Eu curti bastante o ritmo daquela música e basicamente as letras que foram realmente passadas, porque eu tava pesquisando as letras também, certo? E eu gostei bastante desse tom melancólico e ao mesmo tempo real, sabe? Militarizado da Rússia. E eu fui pesquisando um pouco mais sobre synth pop e nisso eu também fui pesquisando coisas como a Rússia, a União Soviética e tal. Eu cheguei a pesquisar até as mulheres da União Soviética para me basear um pouco, certo? E nisso saiu realmente algumas ideias, certo? Que moldaram uma substituta para o Cavalari Anansi. Essa aqui no caso agora, né, é a atual Cassandra Silver, que basicamente é a mesma coisa da Stringfeld, certo? É a mesma coisa, ela não tem os 67 anos. A Cassandra Silver, ela tem basicamente 42 anos, mas realmente os objetivos são os mesmos. Ela tem a mesma Stringfeld, ela é uma comandante prodígio e ela basicamente
ela só tem uma diferença, né? Que agora ela tem poderes. Então, antes o que era feito assim através de lobotomia na época do Cavalaria Nancy, agora realmente é feita por ela, certo? Pessoalmente, ela fazia a lavagem cerebral das pessoas que tinham poderes, que ela fazia realmente essa lavagem antes de elas serem vendidas para a Rússia ou para outras nações que precisavam de pessoas com poderes. O Soviet Wave não era um tipo de música que eu curtia, porque como eu era uma pessoa muito do Twitter, né, e tal, eu era uma pessoa bem, vamos dizer assim, bem lesada, né, para não dizer outra coisa, né, eu era bem elevado realmente às coisas do Twitter e tal, e basicamente, quando as pessoas comentavam de que, o Soviet Wave, cultura Doomer e tal, eu achava que era uma coisa, basicamente, uma coisa de depressivo do caralho, tá ligado? Mesmo eu sofrendo depressão na época severa, eu dizia assim, nossa, coisa de depressivo, coisa sei lá, de gente que não sabe o que é a vida, não sabe o que é viver, sabe? E ainda assim, esse tipo de música de pessoas que não sabem o que é viver, acabou realmente me dando uma ideia e que me deu uma epifania e que me gerou realmente um personagem. Ou seja, é uma coisa que tinha uma aversão, mas que realmente acabou me gerando uma ideia e tal, e que eu acabei gostando ao longo do tempo. Eu acho que a principal lição em relação à união dessas três culturas, né, e tal, a principal lição em relação a esse vídeo é a união dessas três culturas, a cultura da escrita, a cultura do Doomer e também a cultura soviética, é de que, basicamente, o escritor ele não deve viver em bolhas. Davi, eu sou um otaku, eu vejo Jujutsu Kaisen a todo momento, eu vejo, sei lá, Dragon Ball, eu sou fã de Dragon Ball, Fullmetal e tal, aquela coisa toda, eu só vejo anime. Cara, não, velho. Se você quiser realmente pegar referências legais, você tem que pelo menos se arriscar a ver coisas que você ou não conhece ou não gosta, certo? Porque pra mim, isso é uma coisa minha, certo? Eu acho que pra você vai funcionar também, mas é uma coisa minha, deixando bem claro. Eu acredito que as boas ideias, elas estão em coisas que vocês não gostam, sabe? Porque há o desafio de você tentar realmente conhecer aquilo que você não gosta e você tentar extrair o máximo de positividade daquilo para transformar aquilo em uma ideia boa para você no futuro. Então, basicamente, velho, basicamente não fique em bolhas, certo? A lição é essa, não fique em bolhas, não fique preso em uma bolha. Eu sou otaku, tenta assistir pelo menos, sei lá, qual o filme que eu vou recomendar agora com a minha cabeça de velho? Sei lá, um Dirty Harry. Cara, acho que seria legal se você tentasse ver um Dirty Harry na vida, sabe? Tenta jogar pelo menos o Metal Gear 5, Metal Gear 4, sei lá, tenta jogar um jogo antigo se você for um pessoal do Fortnite, sabe? Tenta furar um pouco a sua própria bolha, porque daí você vai tirar algumas ideias para você realmente escrever as suas próprias criações, no caso. Isso aconteceu comigo, certo? Porque basicamente foi por conta do meu erro, mas o meu erro gerou um acerto, né, e tal. Mas basicamente, velho, tenta conhecer outras coisas para você não ficar numa bolha e ser mais um andarilho, certo? Em relação realmente às obras que você gosta e às obras que você quer pegar referência. Eu acho que é isso. Essa é a lição realmente por trás da união dessas três culturas. Então é isso, pessoal. Encerra-se aqui mais um episódio do Story Notes Podcast, certo? Muito obrigado para você que chegou até aqui. E para você que está no YouTube, por favor, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações deste canal, certo? E também outras produções que teremos no futuro. E também, para você que está no Spotify, não se esqueça de curtir o episódio e se inscrever na nossa playlist no Spotify para acompanhar também novos episódios, certo? E para as redes sociais, as nossas redes sociais estão na descrição de cada plataforma. E para você que quer realmente nos achar e tal de uma forma mais dinâmica, é só escrever apenas Story Notes em todas as redes sociais que vocês vão nos achar. Estamos no YouTube, estamos no Spotify e também estamos no Instagram, certo? No Instagram eu costumo colocar umas coisas mais importantes lá, como o que aconteceu com o computador, né, recentemente, certo? Então, no mais é isso.
Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e eu espero ver você que está aí do outro lado da tela nas próximas produções da Story Notes. Estou aqui esperando você, certo? Até mais.